A Seara da Ciência é o órgão de divulgação científica da Universidade Federal do Ceará que tem como intuito fomentar nos jovens o amor pela ciência. Temos o prazer de apresentar o segundo volume da coleção Santo de Casa, que homenageia personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da ciência em nosso estado. Essa coleção divulga o trabalho de homens e mulheres que merecem nossa admiração por suas realizações na pesquisa científica, na formação de novos talentos e na criação de novas tecnologias. Nesse vídeo apresentamos a vida de Rubens de Azevedo, importante divulgador da astronomia em nosso estado. Rubens de Azevedo foi geógrafo, astrônomo amador, artista plástico, desenhista, escritor, jornalista, publicitário e poeta. Foi casado com Jandira Carvalho de Azevedo, escritora, jornalista e poetisa. Rubens de Azevedo nasceu em 30 de outubro de 1921 em Fortaleza, numa família cheia de talentos, filho do poeta e pintor Otacílio de Azevedo e da poetisa e desenhista Teresa Almeida de Azevedo. Teve como irmãos Miguel Ângelo de Azevedo, unirês, historiador, ilustrador e pesquisador musical, Sâncio de Azevedo, escritor e crítico literário, e Maria Consuelo de Azevedo, professora de espanhol da Universidade Federal do Ceará e também desenhista. Este documentário tem como intuito mostrar a importância e a contribuição de Rubens para a divulgação científica, em particular da astronomia, para o Ceará, para o Brasil e para o mundo. Para conversar sobre a vida e obra de Rubens, tivemos a honra de convidar Demerval Carneiro, professor de Física e Astronomia, presidente da Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, diretor do planetário Rubens de Azevedo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e coordenador da Olimpíada Brasileira de Astronomia para o estado do Ceará. Foi aluno de Rubens e hoje seu biógrafo. Nereis de Azevedo, historiador, ilustrador, pesquisador musical, colecionador, diretor do Museu da Imagem e do Som e apresentador do programa radiofônico Arquivo de Cera, na Rádio Universitária FM. Eleomásio Rodrigues Moreira, diretor do Observatório do Colégio 7 de Setembro e também membro da Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia e do Clube de Astronomia de Fortaleza. Sobrinho de Rubens, ia todos os sábados até a casa do seu tio para tomar um café e conversar horas a fio sobre astronomia. Nereis, conta-nos um pouco da sua relação com Rubens e como foi crescer numa família com tantos talentos. Bom, quando eu nasci, o Rubens já tinha 13 anos. Ele é de 1921, eu sou de 1934. Então, quando eu dei conhecimento do mundo, eu tinha 4 para 5 anos de idade. Nós morávamos numa rua que fica ali paralela à Avenida da Universidade, que tinha o nome de Rua da Botija. Nessa casa eu me lembro bem que ele chegava da rua, me lembro quando ele chegava da rua, trazia as novidades, contava e coisas, etc. Essa Rua da Botija hoje se chama Confúcio Pamplona. Dessa casa nós fomos para a aldeota na rua, era praticamente a Avenida Santos Dumont, porque ficava naquele quarteirão onde hoje é SEARTE. Então a casa ficava na Costa Barros, mas tinha um muro alto e a casa ficava no pé do muro, de maneira que a entrada ela era pela Santos Dumont. Nesse tempo tinha o Palacete do Plástico. Então foi ali que se desenvolveu minha infância. E o Rubens tinha uma grande facilidade para fazer amigos. Então todo dia ele chegava com amigos novos. Né? Ele conversava muito, ele conversava sobre mitologia grega, história, geografia principalmente, né? Astronomia nem se fala e tal. E tudo aquilo ele conversava sobre aquilo. Contava-nos papai que quem colocou na cabeça do Rubens a astronomia foi um poeta chamado Serra Azul.
e ele escrevia uns poemas, uns sonetos, falando do austral, das coisas de planetas e etc. E tal. E ele se apaixonou por aquelas dissertações em versos, né? E procurou o Serra Azul. E, através desses versos e tal, ele criou essa paixão pela astronomia. A partir daí, as conversas do Rubens de geografia giravam mais em torno de astronomia, né? E uma das coisas que ele muito conversava e que tem grande afinidade com a astronomia é a mitologia grega, né? Porque até as constelações, né, são figuras da mitologia grega, né, os personagens, Orion e etc. De maneira que eu via sempre aquilo dentro de casa. Eu aprendi muito na minha casa, mais com as conversas entre Rubens e papai do que na escola que eu frequentava. Minha casa era uma escola. Então o Rubens sabia de tudo, trazia tudo de fora e tal, ele saía para trabalhar, voltava e vinha trazendo as novidades. E assim fomos crescendo juntos, né? E quando ele se fez desenhista, era desenhista, a família toda desenha, né? Meu pai era pintor. Então ele se fez desenhista e desenhava para rótulos, para propaganda, para fazer diversos tipos de trabalho de desenho para o público em geral, né? Então ele era freelance, não tinha um emprego de desenhista. Quando foi em 1951, ele resolveu ir para São Paulo, né? E se preparou para ir embora para São Paulo, que aquela era a terra dele e tal, e coisa etc. Mas quando ele foi embora para São Paulo, ele não foi propriamente embora, ele foi a São Paulo, não foi para São Paulo. Então teve por lá, voltou e foi de novo. Na segunda vez ele foi para ficar, né? Ele ficou em São Paulo e a partir de então ele queria convencer todos nós a irmos para São Paulo, que aquela que era a terra e tal. E lá em São Paulo ele além do serviço dele, do trabalho dele, do ganha-pão e do desenho, ele começou a se entrosar com as pessoas ligadas à astronomia, né? Essa parte aí sabe muito mais do que eu, os companheiros astrônomos dele. E para você, Demerval, como foi? Qual o contato com o Rubens? O conhecer o Rubens foi assim, uma coisa bem interessante. De 7 anos de idade, eu fui apresentado aquele Atlas Melhoramentos, né? E tinha uns desenhos, que não tinha fotografia boa de planeta naquela época, imprimir, então tinha os desenhos dos planetas, né? E numa meia página lá tinha o Saturno desenhado e tinha R. Azevedo, aquela assinatura do Rubens, da pintura dele. E eu com 7 anos via aquilo, R. Azevedo, e achava aquilo aí, página mais página de desenhos dele, de geografia, de astronomia. E tinha aquela época que os tios da gente perguntavam o que é que vai ser quando crescer, né? E eu dizia cientista, eu sabia, não quero ser cientista, astrônomo, físico, qualquer coisa. Mas aí passou o tempo, aí aos 17 anos, sai no jornal O Povo, Rubens de Azevedo retorna ao Ceará. Aí me lembrei que Rubens de Azevedo, rapaz, será que é o... Aí fui atrás da coisa, né? Vai ministrar uma palestra sábado na casa de Janão Galeno. Aí palestra Rubens de Azevedo sobre astronomia na casa de Janão Galeno, então era tudo que eu, né, precisava. Aí fui para a casa do Janão Galeno, nessa época tinha o ônibus do Prado. A gente pegava o ônibus do Prado, parava na Praça de Alencar, né? 8 horas, cheio de gente, e tinha um camarada sentado, vem cá, o Rubens de Azevedo já está dando a palestra, aí, lá está ele por lá. Aí eu, onde? Aquele ali, né? A minha impressão era um homem alto, né, os olhos azuis, cientista, né, cara famoso, escrevia artigo no Estado de São Paulo, foi Estado ou foi Folha? Estadão, né? Estado de São Paulo que trabalhou. E
a notícia de inauguração do planetário Ibirapuera, no observatório do Capricórnio. Então eu achava que era, né? E o cara tinha 1,5 m de altura, e ele mesmo já disse várias vezes para mim: Derma, eu sou mais feio do que o Tiranossauro Rex. Esse pessoal lá, Azevedo, eles são... Nunca eu passei 10 minutos com o Rubens sem rir e aprender. A convivência com ele sempre foi de forma muito lúdica. Aí me apresentei: olha, eu gosto de astronomia, eu tinha umas perguntas, tinha pergunta de mecânica celeste, tinha pergunta de... né? E terminou a palestra, e tomamos café, e conversando, e a dona Jandira do lado, e conversando, e chegou 10 horas da noite. Aí ele disse: meu jovem, você mora onde? Rapaz, eu moro ali, perto do 23BC. Aí ele: e você vem como? De ônibus. Pois vamos, a gente mora lá também, pertinho. A primeira grande coincidência, o cara morava a poucos quarteirões da minha casa. Aí fomos para aquela casa da Solon Pinheiro, né? E aí o escritório lá atrás, ele me apresentou o escritório, aí tinha lá 3.000 livros de astronomia, de história, de mitologia, de tudo do mundo, e de astronomia, e os 2 telescópios. Né? E ele tinha um maior, que era aquele antigo da SBA, apontou para um lado do céu, e pegou o pequeno e apontou para a lua e mandou eu ficar olhando, que ele ia pegar um café. Não mexa naquele, porque ele estava acompanhando, né? Não mexa naquele grande, acolá. Olha só para esse daqui, olha. 17, 18 anos, o cara vai lá para dentro tomar café, tem um telescópio grande acolá e eu olhando no pequeno, eu fui ver o que era. Ele disse que não, mas eu fui. Nessa época ele fazia um trabalho de observação das posições dos anéis de Saturno. Quando eu botei o olho, eu vi Saturno na minha frente. E aí eu fiquei, a partir daí, começou uma relação que durou 35 anos. Eu fiquei quase sem fala. Saturno, telescópio, e eu tinha visto um desenhado no lado dos melhoramentos quando eu era menino. Então ele voltou e no outro dia eu fui para lá de novo. Aí ele começou a ver meu interesse e começou a me dar. Aí foi quando eu já estava entrando, já estava saindo da escola técnica para entrar na universidade. E eu lendo, e ele olhando, e dizia: olha, seus olhos estão cheios de buraco de violino e raiz quadrada. Buraco de violino? Aí eu... Sabe que o violino tem aquele buraquinho assim, que é o símbolo da integral, que é o S, né? O símbolo da integral, o sigma minúsculo, né? Buraco de violino que ele chamava, porque ele não tinha afinidade com a matemática, mas interpretava os fenômenos físicos de uma forma brilhante. Mas era um geômetra, né? Que desenhava muito bem. Aí, buraco de violino você só pensa em matemática, vamos ler outras coisas. Aí me passou Monteiro Lobato, passou, né, Machado de Assis. Você tem que se humanizar, porque eu vivia, né? A parte da astronomia que eu queria era calcular as coisas, né? Porque era... Então, a partir daí foram 35 anos, chegou o ponto da minha mãe dizer: por que você não se muda logo para lá? Porque às vezes eu dormia lá, a gente fazia observação de ocultação de estrela pela Lua, né? Eu dormia no escritório várias vezes e começava a digitar, hoje é digitar, mas na época datilografar o boletim zodíaco, né? Que era no sistema do stencil. Então datilografava o zodíaco, que ele mandava esse zodíaco para mais de 300 pessoas, interesses de amador astronomia no Brasil inteiro, associações. Nunca o Rubens de Azevedo deixou de responder uma carta de uma criança lá de Cambuquira, no interior de Minas, não sei da onde, mandava: eu queria aprender sobre isso, você pode mandar alguma coisa? Ele mandava apostila, mandava tudo. Não tinha internet, né? Então tudo era correio, tudo era respondido. Parte de correspondência expedida, parte de correspondência recebida, todo mês enchia. E eu fiquei encantado, porque nunca negou conhecimento a ninguém. E eu, sempre que estava lá, você chegasse triste na casa do Rubens, em 10 minutos ele saía rindo e com certeza aprendia alguma coisa. Muitas coisas curiosas que dá para a gente rir. Ele deve relatar naquele livro dele, Memória de um Caçador de Estrelas, né? Tem muita história que ele mesmo dizia na época de saltimbancos, né? Saía por aí com o telescópio nas costas, botando o telescópio na praça pública para mostrar a lua, que isso aí ele nunca deixou de fazer. E foi uma convivência realmente, e me norteou. Porque família pobre, né? A gente lá, meu pai, meus irmãos tinham. Então, assim, o cara tinha uma visão de mundo completamente diferente. Eu nunca tinha chegado perto de tanto livro e de tanta cultura e conhecimento, tanto ele quanto a dona Jandira, que
dominava o francês, né? Inglês, sei lá, mais francês, eu acho que ela até escreveu crônicas em francês. Então, assim, para mim, o cara morando ali na Rua Aurora, paralela a 3 de maio, frente, só tinha a turma que lá não queria saber de escola, era a coisa mais distante que podia ter, né? E aí meu pai estudar, e encontrei um cara desse, então foi um norte, foi um farol para mim. E para o senhor, professor, como foi contato, saber quem foi Rubens de Azevedo e em que ele influenciou sua paixão pela astronomia? Olha, isso daí começou eu mexendo na estante lá de casa, papai colecionador de revistas antigas e gibis, né? Aí encontrei uma revista lá da coleção dele, Mecânica e Ciência, aí fui folhear. Aí encontrei lá num dos artigos, era como construir um telescópio com menos de 100 cruzeiros. Aí ele ensinava a montar uma luneta e tal, com lentes disso, daquilo, outro. Fui atrás dos óculos velhos da vovó, montei essa luneta. Aí mostrando lá para o papai, ele me ajudando a montar, ele disse, você sabia que o irmão do Nirês é astrônomo? Eu disse, não. E essa semana tem aniversário na casa dele, nós vamos. Ah, pronto, eu não dormi. Fomos para lá e eu fui visitar exatamente a dita biblioteca, né? Eu não saí dali, era mexendo no livro, observando outra coisa, era telescópio para cá, enfim. Aí, uma vez, eu conversando com o Nirês, com o Nirezinho, né? Aí ele disse, vamos lá no tio, bora. Aí fomos eu e o Nenê, lá no seu Rubens. A gente chegou lá um sábado à tarde, rapaz. Aí ele tomou me conversar, eu levei a luneta para mostrá-lo. Ele, olha, você já diafragmou, muito bom e tal. E eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos. Né? Aí ele, já gostando do interesse pela ótica, né? Disse, espera aí que eu tenho um negócio aqui para vocês. Aí foi lá dentro, estou me demorar. Quando ele volta com a caixa. Aí eu abro a caixa, tem lá um espelho e um outro menorzinho, né, que é o principal e o secundário. Pronto, isso aqui é para vocês montarem um telescópio. Porque esse de vocês é muito bom, mas esse aqui vocês vão ver mais coisas. E pronto, desprendido, chegou e entregou esse material para nós. Ele disse, como é que funciona? Ele disse, não, mas o princípio é esse daqui. Mal cheguei em casa, papai, vamos lá. A gente montou umas peças lá de madeira e tal. E toma fazer essas montagens de telescópio. Coincidência ou não, de uma das lentes que ele me arranjou também, eu consegui pegar Saturno, né? Observei Lua, enfim, era um espetáculo. Aí depois daquilo ali, nós fomos mais e mais vezes visitá-lo, né? Então era como o Dermeval, todo sábado à tarde, lá estava eu na biblioteca do seu Rubens. Então devorando livros e mais livros de astronomia, não teve outra, Doc. Fui parar na física, e aí para diante, acompanhando essa trajetória dele. Bom, Nirês, então vamos falar da outra grande paixão da vida do professor Rubens, que foi sua esposa, Dona Jandira. Jandira, eles se conheceram no meio intelectual. E quando ele fundou a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, ela fez parte da fundação. E eles começaram a ter um romance. Coincidentemente, ela morava na rua paralela à rua onde ele morava. Nós morávamos na rua Jaime Benévolo e ela morava na rua Barão de Aratânia. O número da nossa casa era 757 e o número da casa dela era 500. O número não correspondia totalmente porque a nossa rua começava um quarteirão antes. Então ela morava na rua Barão de Aratânia, número 500. E ele sempre passava por lá, quando ele ia para o centro da cidade, e ela muitas vezes ia lá em casa. Eles começaram a namorar aí. Tinha um amigo nosso que morava na casa número 741, na Jaime Benévolo, que se chamava Beni Maciel da Silveira. E esse Beni, juntamente com o Rubens, resolveram construir um
um observatório. Então o Rubens pegou as 4 paredes que envolviam o banheiro e a privada lá de casa, né? Então ele pegou esse quadrilátero e ali em cima ele levantou a alvenaria até passar do telhado e fez o piso, e ali foi levantado com madeira o observatório, o primeiro observatório que ele fez, né? Então a Jandir ia muito lá, né? Professor Dermeval, e sua lembrança de Dona Jandira? Ali foi, para mim, realmente, era uma mulher muito prática, muito objetiva, muito culta, então um completava o outro em tudo. Aí uma vez eu fui comprar um carro, e aí tem uma história, né? E ela me disse: quanto é que você ganha? Tanto. Então você não pode mexer em tanto, vai guardar, porque ela trabalhava na Receita Federal. Né? Então ela tinha um senso de organização financeira grande. E foi a primeira pessoa que me deu carão: você está fazendo tudo errado. Não é assim não, é assim, sabe? Foi uma coisa impressionante. E eu cheguei a comprar um Fusquinha. Então ela disse: junte o dinheiro. Aí eu disse: juntar como? Né? Mal dava para ajudar em casa. Aí eu escrevi uma apostila de cinemática para vender os alunos do cursinho. E cada aluno que comprasse a apostila ia dar uma aula de graça no sábado à tarde. Aí juntei o dinheiro e comprei o Fusquinha 62. Então ela teve um papel muito importante na orientação, principalmente em disciplina, porque eu tenho meio que um pouco de TDA, sem ser o H. Eu não gostava muito de regras, sabe, para eu ficar dando assim uma aula sentado no banco até o fim era muito difícil, porque eu ficava voando. Aí eu aprendi em casa, ia para casa e aprendia, entendeu? Lia e aprendia. Então, e ela corrigia isso. Não é assim não, né, cara? Toda a oportunidade que ela tinha, ela chegava com um jeito inaudito, porque sem ferir, ela detectava e chegava e dizia: por que você não faz desse jeito? Aí eu, por que não? Então ela teve um papel muito importante na minha vida, principalmente na parte de disciplina, de se comportar perante, né, várias plateias, sala de aula, e também entender o Rubens, as horas que o Rubens tinha disponível ou não, porque eu estava ávido para tudo. O Rubens dava aula na UES, ele tinha os trabalhos dele, né? Eu não podia ficar. Então foi muito importante, foi um equilíbrio muito bom a conversa com a Dona Jandira. Professor? Bom, no caso de pequeno, visitando lá a casa do seu Rubens, né? Sábados à tarde, aí tive aquele contato maravilhoso com a Dona Jandira. Então tinha um horário do cafezinho, eu saía aqui na estante, muito compenetrado aqui com os livros. Ela disse: Eliomar, vamos aqui um tempinho, está na hora do nosso café. Aí ajeitava a xícara, e tal, aquela coisa. Todo mundo que ia na casa, né, não passava pelo momento do cafezinho. Sensacional aquele contato. E ali muita conversa. Tinha a Dona Santana, mãe dela. O seu Rubens apelidou carinhosamente Vovó Donalda. Então a Vovó Donalda sentava com a gente também ali. E muitos papos, muita conversa interessante, né? E chegou uma época, já após a morte de Dona Santana morreu com 99 anos e 6 meses. Faltava 6 para completar 100. Aí... Por isso que eu chamava de Vovó Donalda, aquela durona. Era sogra daquela durona, sabe? Aí a Dona Jandira foi escrever um livro no período do lançamento do livro do Cristóvão Colombo. Os 500 anos do Brasil. Foi, no caso dele, foi um pouco antes, né? Foi 1492. Aí ela fez esse material muito bom. Cheguei a ler em alguns originais, algumas coisas sensacional, aquele contato com o outro lado, porque a gente tem aquele contato do livro, né, do professor, mas a Dona Jandira, aquela pessoa, aquele intelecto, né, que chegou a mostrar também esse caminho das pedras, como o Dermeval falou aí, muito interessante, muito calma,
aquela vozinha, né, dela. Eu lembro uma vez, eu levei um grupo de alunos lá, e ela já estava doente. Aí ela preferiu não ficar no quarto, ela veio para uma das cadeiras que eles tinham 2 cadeiras de balanço, né? Que eles ficavam à frente da TV. Então eu conversando com ele, eu coloquei um aluno aqui para fazer a entrevista, o aluno fazia a pergunta, do outro lado aqui ficava ele, e ela acompanhando aqui do lado, ela não quis largar. É interessante isso. Aquele carinho de mãe, né? A super mãe, era muito bom. Assim como quando eu levava o Rubinho, né? Meu filho chama-se Rubens Levi, homenagem a 2 astrônomos, né? O Rubens e o Levi por causa do cometa Levi, foi um dos 3 cometas que eu observei quando novo ainda. Quando eu chegava, vovô Rubens, vovó Jandira, aquela festa, né? Então, aquele contato era muito interessante, era demais, sensacional. Tem um episódio, lá vem eu e o Rubens do centro da cidade, cheio de sacola com papel para fazer um boletim, e de tesoura e fita, né? E a dona Jandira, Rubens, diga, Janda, aquela moça está ali esperando desde as 11 horas, uma repórter da televisão, que já era a Verdes Mares nessa época aí. E aí o Rubens, pois não, ele quer entrevistar, era perto do aniversário do eclipse de Sobral, 27 de maio, 25 de maio, por aí. Aí a repórter chegou, isso é bem Azevedo, viu? Bem Mireis, é bem a P, que é a irmã mais nova, né? Não, o mais novo é o Santos, né? É o mais novo, é o Santos. A Consuelo, que é a irmã deles, também tem sai com esses átomos de coisa que bola de rir. E a repórter chegou para ele, professor Rubens, no dia 29 de maio comemora-se, comprovou a teoria da relatividade de Albert Einstein lá em Sobral? Sim, pois não. O senhor poderia explicar a teoria da relatividade em 2 minutos? Ele, o quê? Pode ir embora. Vocês pegam um jogador de futebol, quebra um dedo, fica o cara lá em cima de uma mesa com os calções aparecendo quase tudo, vocês passam meia hora com ele. Agora para falar de relatividade me dá 2 minutos? Você está pensando o quê? A repórter ficou assim apavorada, eu estou brincando, né, cacete aqui, eu vou tentar. São muitos momentos desse tipo, onde a dona Jandira também chegava junto e acrescentava, às vezes ela dava um pitaco, por que não aborda assim? Sabe? Ela participava disso. Demais. Olha essa da teoria, eu lembrando aqui, ele tinha uma mesinha de centro, feita um trançado de arames, né, arredonda aqui na base. E ele foi explicar a ponte de Rosen-Einstein com aquela mesinha. Sensacional. Criatividade. Ele não tinha a formação matemática e física, mas era impressionante como ele explicava a inércia. Entendeu? Como é que ele explicava a gravitação universal com palavras. E desenhava. Ele interpretava o fenômeno, não equacionava, porque ele não tinha afinidade com a matemática e nem teve formação matemática. Mas ninguém explicava melhor do que ele alguns fenômenos. Sabe? Uma coisa, o sincronismo do movimento Terra-Lua, que muita gente, até hoje, professores de geografia, até mesmo de física, não entende porque que só se vê uma face da Lua. E o motivo é porque a Lua tem rotação, aí quando você diz tem rotação, então vai, por que não vê o outro lado? Aí ele pegou uma cadeira e botou no meio da sala, sabe, todo mundo entendendo. Ele botou uma cadeira e ficou ele rodando em torno da cadeira e rodando em torno de si, e depois não rodou mais em torno de si, aí todo mundo via os 4 lados da pessoa e tal, por isso que a gente não vê. Então, ele tinha essa habilidade e passava para a gente. Lembrando aqui só uma coisa, Tindireis, falando da infância. Ele me contou uma vez e disse, olha, no meu tempo, hoje em dia, quando uma criança fica de castigo, é sem ver TV, sem ir para o computador, né? Naquela época ele já estava começando a mexer no computador. A dona Jandira escrevendo aqueles textos com ele e tal. Ele dizia, lá no meu tempo, o papai nos proibia de chegar perto da estante. Era demais aquilo ali. A dona Jandira era a mentora das organizações, porque, por exemplo, o Rubens recebia o salário da universidade, né, ele tinha um talão de cheque, ela que controlava tudo, porque se deixasse com ele se perdia muito, e ela dizia, né, que ele era pintor, ele era escritor, era astrônomo, né, e
historiador, geógrafo. Sonhador também. Ele era desses caras universalistas, né? Então, ela ficava cobrando, ó, Rubens, olha, tá, a gente viu uma vez na casa do Mirês, para 3 de maio, desde a casa do Mirês, ela dizia, ó, olha o frango, para te comprar o frango para ir para o almoço, né? E eu tinha um Fusquinha também, e a gente ia, olha o frango. Aí tinha uma, perto ali do exército, do outro lado, tinha uma padaria, aí tinha frango abatido na hora. Aí a dona dizia, olha Rubens, frango abatido na hora, Deus me livre. Eu vou comprar um frango abatido, vai fazer mal a gente. Tinha umas coisas, abatido, Janda? Não, eu quero um frango bom, novo, vivo. Aí, negócio de frango doente. Outra vez, a gente ia sair, lembro daquele botequim, 3, 4 anos depois, vamos ali no Geraldo, tomar um rabo de galo. Sim. Um rabo de galo, que é uma bebida, um pouquinho de cunhaque, né? Um pouquinho de cachaça, bicho, eu nunca tinha tomado aquela bebida. Derma, toma aí, rapaz, eu tomei aquilo, faltei cuspir fogo, né? Isso era uma vez ou outra que ele fazia isso. Mas na saída, a dona Andira correu o portão, ei, não esqueça de comprar o remédio para barata. Comprou o remédio para barata, tapa de barata. Eu disse, eu não, Janda. Por quê? Se eu der remédio para elas vão ficar mais fortes, mais sadias. E ela ficava assim, era uma coisa impressionante. A união é tanto que há quem diga que ela foi primeiro e ele entrou em parafuso. A minha esposa, a Corrinha, ficou muito amiga da dona Jandido, porque a Corrinha adora livro. Ela gosta de... Aquele pessoal que cheira o livro, ela come livro, lê muito. E viu, a dona Jandido, intelectual também, O Grande Almirante era um livro dela, a Corrinha leu não sei quantas vezes. E quando a dona Jandido morreu, eu ia visitar os sábados o Rubens, para ver se ele saía de casa. Aí eu montei um esquema de sábado sim, sábado não, pegar ele lá no planetário, não é lá, né, para sair. Mas ele estava numa situação difícil, porque ele tinha um problema de intestinal, né, prisão de vento, prisão de vento. E o médico deu para ele uma pílula bem pequenininha. Quem me disse foi aquela loura, aquela parede da dona Jandira, aquela alta. Iracema. O médico disse, olha, você tem que tomar meia pílulazinha dessa aqui, uma vez a cada 2 dias, se tiver precisando. Ele começou a tomar 2 por dia inteira. Aí desarranjava tudo, tinha problemas, né, de intestinais, porque passou, mas para que isso? Para não sair de casa. Para não sair de casa. Então aí uma vez eu fui tomar café lá na cozinha, preparando café lá, ele ficou conversando com a Corrinha, e ele disse para a Corrinha assim, inclusive a Corrinha pediu, quando eu disse que o Marcos ligou para vir fazer esse trabalho, o Wilde, né? Não esqueça de dizer isso que é importante. Ele disse, Corrinha, aí abraçou a Corrinha, eu estou num eclipse total. Não gosto de falar muito disso, porque eu estava saindo da cozinha e fiquei ouvindo isso. Rapaz, foi um negócio difícil. Uma vez quase que eu carreguei a força para sair de casa, não. E a saudade dele, da dona Jandira, foi... Ele é o médico e não tinha nada, né, Nirei? O cara fazia exame, não tinha nada, era tudo a falta daquela, né, companhia que foi para ele. Eles não tiveram filhos, né? Não tiveram filhos. Quando a Jandira faleceu, o Rubens desistiu de viver. Pronto. Dom das Cintas. Resolveu. Ele ficou realmente no eclipse total. Eu chegava a forçar a barra para sair com ele, mas eu fiquei, rapaz, eu vou fazer o quê? O meu tá, é isso que ele quer. O que eu vou ficar? Porque muito amigo, muitos anos, e o pessoal às vezes cobrava de mim, rapaz, tu não vai lá não? Eu ia. Bora, vamos conhecer o planetário, porque depois, quando a gente chegar na fase de observatório de planetário, eu conto mais história de planetário. Mas a falta dela provocou muita coisa no Rubens. Ele realmente, como diria, ele desistiu. Nós nos gostávamos muito e o Rubens pediu a mim para construir uma casa no meu terreno, que eu tinha um terreno de lado da minha casa, para ele já estava doente com Alzheimer, e para ele morrer lá. Ele construiu a casa e ficou lá até a morte. E tinha a história para ouvir o trem, né? É. Porque perto do Nilês passa, tem Passava.
Tiraram agora, não tem mais. E ele era um cara que tinha, rapaz, Terma, sabe que você está numa casa, você está tomando seu café aqui e ouviu o trem. Ele se lembrava das coisas de São Paulo, essa parte saudosista e romântico, né? Que ele era romântico, muito romântico. Ele Os dois. Esse romantismo dele, eu lembro que quando chegava o Dermeval, o Ginelli, com os cálculos astronômicos, posição disso, coordenada daquilo, ele disse, olha, vocês me mataram, acabaram com a minha astronomia. eu ia pela constelação, pela poesia daquela constelação e tal. E agora vocês chegam aqui com coordenadas, rapaz. Isso não tem graça. Ele tem dessas, tinha dessas também. Tem uma vez que a dona Jandira saiu de casa e deixou os cheques prontos. E paga isso, paga isso, paga aquilo. Rubens, preste atenção, quando você sair com o Dermeval, leve esses cheques para pagar algumas contas, né? Aí, tá certo, tá onde? Tá aqui na mesa. Tá. Aí ela me chamava, não esqueça do cheque, ele é capaz de esquecer. Quando ele vai para a rua, ele vai se lembrando de tudo que vai fazer, né? Aí, tudo bem. Aí chegou na hora, só vamos. A gente ia a pé ali da Salão Pinheiro, pertinho do centro, tinha caminhando. E normalmente voltava com muita sacola, o material e vinha de táxi. Ele levou os cheques. Os cheques, tem que pagar. Devia ser água, luz, essas coisas. Tá bom. Na hora lá que a gente ia perto do banco, a gente. Certo. Aí ficamos na fila aqui, aí ele chegou com as contas e ela botava um clipezinho, né? Cada conta, um cheque, entregou. Aí o caixa pegou um, pegou outro, olhou pro Rubens, olhou para mim, ele não assinou nenhum cheque. A Jana disse que estava tudo pronto. Sim, mas o cheque não sei não. Você tem que assinar. Ela preparou o cheque. Oh, rapaz. Então tem muitos episódios assim curiosos participando com ela. Nós gostaríamos de saber, talvez como um reconhecimento ao trabalho do professor Rubens, pelo governo do estado de Ceará, que foi a construção do planetário que leva o nome do professor Rubens lá no Dragão do Mar. É muito importante. Esse teve início já na construção lá do Museu do Eclipse de Sobral. Ali estava se plantando uma semente. E tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, lá na época do Colégio Cristo, montando aquele observatório, e eu andando lá por cima, encontrei uma luneta, né? E disse para o Rubens, eu encontrei uma luneta de bronze, com um pedestre assim, que é muito, muito parecida com esta aqui. Aí era uma foto do Henrique Maurício, com o Lélio Gama, com o Cruz, com o pessoal, lá em Sobral, encostado no parapeito, e aquela luneta ali. Aí o Rubens disse, é minha. Olha, preste bem atenção. Eu nasci em 57, o Rubens em 84, no Colégio Cristo, encontrou a luneta. Lá nos alfarrabos do Dr. Roberto, por trás do livro, por trás do distrito, encontrei aquela luneta tampada. Aí o Rubens diz, é minha? Eu disse, qual é? Diga para o Roberto, eu quero minha luneta de volta. Aí eu disse, mas primeiro me conte essa história, que eu não chegar para o homem e dizer que em 1951, quando eu fui para São Paulo, eu não queria levar essa luneta, uma luneta Vion francesa. E eu disse, Roberto, você tem uma escola, você tem um colégio, é melhor você ficar com essa luneta aí, que eu vou para São Paulo e tal. E pegou. Aí eu disse, doutor Roberto, o Rubens disse que a luneta de volta. Aí ele, que luneta? Você achou aonde? Aí, não, ele quer a luneta de volta. Diga ele que eu só dou se ele me der um volume do livro A Bandeira Nacional. Um livro que o Rubens escreveu, fazendo a crítica astronômica das estrelas da nossa bandeira, que muitos ali estão errado a explicação e localização. Aí o Rubens só tinha um. Depois eu encontrei um com o José Manuel Luiz da Silva, diretor do Planetário do Paraná, que era o último, que me mandou, olha, pode da biblioteca do Rubens. Enfim, levei o livro, trouxe a luneta. Passamos o braço, um polimento. Quando nós abrimos aqui o tripé, exatamente do mesmo jeito da luneta que o Maurício estava lá em Sobral.
Aí vamos resgatar a história, fiz a pesquisa. O Morize tinha um irmão da Marinha Mercante. E nessa época no navio o pessoal não usava essas lunetas. Qual é a possibilidade de 1947, na fundação da SPA, ter no Ceará uma luneta Vion? Era muito difícil. Mas foi parece que o pai do pessoal, o senhor Tacílio, que parece que conseguiu essa luneta com esse irmão do Morize, que era da Marinha Mercante. E o Rubens passou a usar essa luneta que aparece nas fotos que o Nireis cedeu, tem essa luneta lá. Aí Polino, Rubens, que tal doar a luneta para o Museu do Eclipse Sobral? Ele prontamente, e hoje está lá exposta. Nessa conversação, né, apareceu o projeto do Dragão do Mar. O então governador era Ciro Gomes, que me chamou para o gabinete, disse: me convença que eu tenho que botar nesse projeto um aquário ou um planetário. Aí eu fui para casa, peguei os textos do Rubens. Por quê? Porque no final da década de 70, o Rubens de Azevedo tinha proposto ao governo do estado um planetário para ficar lá no antigo Parque Cocó, que hoje é Adail Barreto. E então o arquiteto, o Otacílio Teixeira, que o Rubens botou o apelido de Bisão, fez o projeto. Eu cheguei a ver a minha sala, a sala do Rubens, tudo lá no projeto. E foi inaugurada a pedra fundamental do Planetário de Fortaleza, que nunca aconteceu. Então, os anos passaram. Em 1994, o governador Ciro Gomes me chamou para... Então, eu peguei os textos que estavam do Rubens, fiz alteração, levei a exposição de motivo. E ele disse, me convenceu: corra e fale com o secretário da Cultura, que era então Paulo Linhares. Tá? Foi feito o planetário, todo alemão, todo o processo, demorou aí até 1998. Em dezembro de 98 montamos a cúpula. Aí o governador não era mais Ciro Gomes, ele saiu do governo e entrou o Tasso Gereissati, que tocou o Dragão do Mar para frente, né? E aí o Tasso ia para a missa ali naquela igrejinha que eu não sei o nome, perto do Marinas. Então uma igrejinha bem pequenininha, muito tradicional, típica de Santa Fortaleza. Edviges, isso? Acho que é. Santa Edviges? Você vai na Leste Perto do Corpo Oeste. de Bombeiros ali? Isso. Aí ele ia para a missa lá e passava no Dragão para ver o planetário. E eu estava pintando lá, quando é que a gente inaugura esse negócio? Eu, quando estiver pronto, tá? Aquela história toda. Enfim, em 28 de abril inauguramos. Antes da inauguração, ele foi lá testar. Lá veio e tal. E o secretário já não era mais Paulo Linhares, já era o Nilton Almeida. E aí eu mostrei, e o Tasso disse: esse som está meio ruim, hein? A gente disse: aqui está pronto. No outro dia, isso é a inauguração. Aí o secretário da Cultura, que era o Nilton Almeida, disse: Derneval, diga para o governador por que planetário Rubens de Azevedo. Aí eu disse 2, 3 frases. O Rubens de Azevedo levou o nome do Ceará e do Brasil além fronteiras. Fez isso aí, o governador: pode botar. Aí o governador, tem um negócio da Assembleia, parece que não pode botar nome de gente vivo. Só que tem, né? Mas tem uma lei aí, o negócio. Homem, já fez a placa? Aí eu disse: senhor. Aí correndo, fizemos uma placa de... Tu foi para a inauguração, né? Placa de bronze, está lá hoje, primeira placa. E aí eu não podia nunca deixar de botar planetário Rubens de Azevedo. Foi ele que começou essa história de planetário do Ceará. Foi ele o precursor. Eu só, como ele mesmo disse, decepcionado com muitas iniciativas, ele encostou a chuteira de planetário e afiou os pincéis e voltou para a pintura, dizendo no texto dele que eu ia dar continuidade uma vez que o novo governador estava querendo. Então surgiu, no dia 28 de abril de 1999, o planetário Rubens de Azevedo. Quando a ONU, isso aqui tem um fato curioso, que o Rubens, na época dessa luneta, eu estava limpando a estante dele, os livros, e caiu um telegrama por trás assim, do livro. Quando eu abri, era um telegrama da NASA, dizendo que Neil Armstrong, ao chegar a 50 mil quilômetros da Lua, confirmou cratera Azevedo, Val Azevedo. Aí eu fiquei, imagina eu, com 20 e poucos anos, com um telegrama da NASA, o cara dizendo que foi confirmado pelo o Neil Armstrong, Val Azevedo. Aí, Rubens, que história é essa? Ele foi me contar. Quando ele voltou do Sul, ele não veio direto para o Ceará, ele ficou na Paraíba,
mais uns anos, trabalhando na Fundação Joaquim Nabuco e tal. E lá montou a Associação Paraibana de Astronomia com um observatório. Essas observações, tinha o pessoal do Chile também, né? Fazendo observação de uma região da Lua que não estava no mapa da NASA. Na carta selenográfica, selenografia é estudo da Lua, carta selenográfica, não tinha esse vale. E o Rubens, ali no Vale de Grimaldi, né? Detectou, ele conhecia a fundo e mandou. Ó, não tem esse vale aí não. E o pessoal da NASA mandou a carta sugerindo Val Azevedo. Depois eu soube que ele escreveu uma carta de volta, dizendo que não queria o nome dele, queria botar-se Val Brasiliense. Isso é um processo longo para chegar a esse nome ficar na. O que se tem hoje é a cratera Santos Dumont, em homenagem ao brasileiro, né? Então, todas essas coisas aí faz a gente chegar para um gerente, um gestor, e dizer o valor que ele tem para a ciência no Ceará, e colocar o nome dele no planetário. Né? Dermeval, quando me chamou para trabalhar lá, né? Dizendo, cara, fazer o quê? Aí, rapaz, escreve as sessões e tal, tá bom. Aí, resultado, fomos para os livros do grande mestre, ver o estilo de como ele escrevia, que é um escrito maravilhoso, muito poético até, para fazer aquela sessão do Brasil 500 anos, depois, né, que foi inaugural, né? Foi. Depois, mais 2 sessões, rapaz, tem muito da inspiração dele. O Céu do Descobrimento do Brasil, depois Visões do Cosmos, que ele escreveu, eu vai citar a parte de nebulosa, ele escreveu, o Rubens tem um livro chamado No Mundo da Estelândia, um dos livros dele, que eu acho que é o primeiro livro que todo mundo tem que ler, você se encanta com, porque ele escreve de uma forma muito bacana, que agrada, sabe? E dos livros dele saíram vários textos para as sessões do planetário. É uma escrita leve, né? É a maestria na escrita dele. Inclusive são 22 livros, né? 22 publicações nessa média, né? Não, 16 publicações, fora umas 800 e tantas aí em jornais, revistas e tal. Então ele escrevia de uma maneira que atraía a pessoa, não só pela astronomia em si, né? Mas também o estilo dele. Era muito bom isso daí. Nereis, gostaria que você falasse um pouco sobre o reconhecimento que o Rubens teve pela sua obra e o legado que ele deixou. Bom, o Rubens, quando chegou em São Paulo, que se misturou com os astrônomos de lá, tinha 2 amigos muito próximos. Um era o Jean Nicolini e o outro era o Rômulo Argentière. Então esse contato com esse pessoal foi muito interessante para ele, né? Porque ele se entrosou realmente na parte de astronomia em São Paulo. O Jean Nicolini, ele tinha um observatório do Capricórnio, em Campinas, e eles faziam noites de observação, viravam madrugadas e mais madrugadas observando o céu, junto com justamente, né, o fotógrafo F. Jeová, né? O Dermeval tem até alguns nomes aí mais diretos. Porque o observatório de Campinas era da prefeitura, da Unicamp. Era o maior observatório que tinha no Brasil, 600 milímetros. E o Jean Nicolini era diretor, então casou muito bem aquilo ali. Aquela amizade foi. O Rômulo Argentière, inclusive, físico, né? Famoso, trabalhou muito com essa parte de radioatividade aqui no Brasil e tal. Mais perseguido da ditadura militar, né? O pessoal abafou muito o conhecimento sobre o próprio Rômulo, né? Quem descobriu o urânio no Brasil, e os americanos disseram que ele estava todo errado e os russos disseram que ele estava certo. Ele era amigo nada mais nada menos do que com o Mário Chambers, colega. Isso correspondia até com Einstein, para ter uma ideia. Ou então, essa turma, eles faziam essas observações, viravam noites, e o seu Rubens foi se especializando em selenografia. O Jean Nicolini especializou-se em Marte, né? E Sol, também observação solar. E o interessante
é que houve uma época que eles estavam observando o planeta Saturno, e o Sr. Rubens, com aquele traço perfeito dos desenhos dele, aquela perfeição na proporção, né? Era excelente para a astronomia. Então, o olho vê muito mais do que uma câmera em alguns momentos. Ele conseguia registrar algumas coisas. E eles mandaram uma observação que eles fizeram sobre o planeta, um dos anéis do planeta Saturno, para a Associação Lunar e Planetária, ALPA, americana. E nada de resposta. Alguns anos depois, coincidência ou não, como Demerval fala das coincidências, né? Apareceu a descoberta do anel F de Saturno por um astrônomo americano e da ALPA. Aí a turma, opa, como é que é a história? Enfim, tem essas tiradas aí também, né? Disse que o primeiro planetário no Brasil é o planetário do Ibirapuera, em São Paulo. Na verdade, não é. História, se você for olhar na história, bota que é que foi o Orsini, né? Que montou, que era amigo do Rubens, o Rubens foi para lá. Mas o da Escola Naval, lá na Ilha do Governador, o Splits, foi o primeiro planetário que chegou no Brasil. Como ele não é ao público, era para a Escola Naval estudar navegação, então não ficou. E o Rubens foi chamado pelo meu nome dele todo, Orsini. Aristóteles Orsini, que ia ser diretor do planetário de Ibirapuera pela Prefeitura de São Paulo. E chamou o Rubens para dar aula inaugural do planetário de São Paulo. Aí tem uma coisa muito, ele contou isso no Encontro Brasileiro de Planetários que eu fiz em Fortaleza em 2001. Ele disse que chegou lá, realmente o jeito do Rubens não inspira nenhuma pessoa a recebê-lo como um grande cientista, que ele mesmo dizia isso. Rapaz, eu sou feio demais. Não tem uma pessoa que... Tem até um cartunista que tem um desenho dele com um prego na boca, né? Que o sonho dele era ser carpinteiro. O cara tem uma caricatura que é... Então o Rubens se apresentou à moça lá na recepção. Boa tarde. Eu queria falar com o Orsini. Aí a moça... Com o doutor Orsini? Disse, Orsini. E a moça estava mascando um chiclete. Olha, ele está muito ocupado, amanhã na nossa no planetário, é sobre isso. Aí, mas ele está muito ocupado, pai. Tá bom, então amanhã eu volto. Aí o Rubens voltou, ele contando isso pra gente, disse, eu voltei lá no outro dia, estava a mesma moça, no mesmo local, mascando o mesmo chiclete. E disse que, aí disse, tá bom, então eu não posso entrar. E ele com a pasta, com material, para inaugural, né? Então eu vou sentar por ali. Aí o Orsini para lá e para cá, cadê o Rubens, cadê o Rubens, cadê o Rubens? Já estava chegando a hora. Aí, cara, o professor Rubens de Azevedo não chegou aqui não, porque o palestrante, aí ele olhou, não, o professor Rubens de Azevedo não, só teve um senhor que passou aqui e ele está bem por ali. Aí o Orsini olhou para a moça, aquele é o palestrante, vai dar aula inaugural. É ele? É ele. Então foi muito curioso isso aí, esse episódio. E para o senhor, professor, como é o legado do Rubens? Os seus alunos, os observatórios que ele ajudou a criar? Olha, recentemente foi lançado o Cosmos do Neil deGrasse Tyson, alusivo ao Cosmos original do Carl Sagan. Aí no final do primeiro episódio, ele conta de quando começou na astronomia e o contato dele com o Sagan, né? Que já é famoso popularizador da ciência e tal. E o que ele conta ali, dizendo do que ele queria ser como cientista, mas como gente, como pessoa, né? Ele aprendeu ali com o Sagan. Rapaz, passa na mente do Demerval, na minha mente, dos meus alunos e ex-alunos, de muita gente, exatamente o que o Sr. Rubens fazia. Aquele contato de deixar o que a gente chama na astronomia o vírus Azevedo. É isso aí. Que o Demerval gosta de comentar também sobre o vírus Azevedo, né? Porque, olha, você visita a biblioteca do Sr. Rubens, trabalha junto com ele na observação astronômica, você tem um cafezinho, né? Era a marca registrada também da dona Jandira e ele, e depois esse momento de convívio, as palestras, os cursos, as aulas lá na UES, aquela coisa, e você vai deixar isso com seus alunos também. Hoje eu tenho muitos ex-alunos, terminando física da UFC inclusive, e eles fazem exatamente esse trabalho de divulgação astronômica. Isso vem de onde? Do Rubens de Azevedo. Em termos de observatórios,
E clubes de astronomia que foram fundados e associações é um grande legado. Hoje tem o Clube de Astronomia de Fortaleza, o CASF, e outros, no Juazeiro, em Sobral, em vários lugares, tudo inspirados no modus operandi do Rubens de Azevedo, disseminar a astronomia, porque ele tinha essa popularidade. Ele sempre dizia: eu sou lá cientista nada, eu sou um divulgador da ciência. Então, isso contaminava a gente, e onde a gente ia multiplicando.